Minha gente, boa noite, que Jesus nos abençoe. Estamos nós aqui para mais uma reunião, uma sexta-feira com palestra, tá? E hoje nós temos nosso irmão Paulo Nagai, do Centro Espírita Leon Denis, que vai nos brindar hoje com o estudo Lei Divina ou Natural, né? Uma parte muito interessante, né? Mas antes de passar a palavra diretamente ao nosso querido irmão, né? Que vai nos brindar com a sua palestra, vamos aqui ao que me passaram, tá, gente? Eu ganho bem para isso, então vou fazer, antes de mais nada, uma propaganda pequena aqui, tá? Nós devemos sempre ter ideia de compartilhar essa live, né? Sempre que possível, fazer o anúncio dessa live, divulgar em todas as mídias, né? Além de falar de mídias, além do Facebook e Instagram, temos também um canal de YouTube com palestras anteriores. Nosso irmão João Marcelo nos lembrou que nós já estamos com 800 seguidores no Instagram. Então, uma casinha pequena como a nossa, isso é bom. Podemos ter muito mais, só depende, então, de fazer realmente a propaganda. Está aí, inscreva-se no nosso canal, é só clicar lá, se inscrever, tá? Vai assistir, ainda não dá para assistir ao vivo através do YouTube, mas com o tempo a gente vai conseguir fazer isso. Mas essa palestra daqui a pouco vai ser também colocada lá, então divulguem o nosso irmão Paulo, um brilhante orador, um orador com bastante tempo de estrada, tá? Então tenho certeza que vocês vão gostar da palestra, tá? Vou lembrar vocês também que amanhã, dia 19/12, às 12 horas, né? Como está aparecendo aí, será o nosso apadrinhamento de Natal. Quer dizer, nós vamos, na realidade, distribuir a bolsa básica, como todo mês nós distribuímos, mas com algo a mais, né? Aproveitando dezembro, esse mês onde nós ficamos sempre com uma ideia diferenciada sobre o cristianismo, sobre Jesus, então nós vamos então aproveitar a curiosidade dos irmãos e dar para os parentes dos afilhados, dos apadrinhados também, né, dos que recebem bolsa, um presentinho a mais, uma melhoria na bolsa, um brinquedo, uma roupa, tudo aquilo que vocês colaboraram, né? Tudo aquilo que vocês já sabem que nós tentamos fazer. Quem quiser ver o nosso trabalho diretamente, amanhã, sábado, começa às 12 horas, tá? É um horário um pouco ruim? Talvez. Mas o que é um sábado durante o ano inteiro, né? Eu acho que não é pedir muito. Nós estamos também com a reunião de estudos presenciais, tá? Já voltamos, respeitando todas as recomendações de saúde, né, como é previsto. Temos reuniões segunda, quartas e sextas, começando às 20 horas, tá? Então, a não ser com exceção da sexta com palestra como hoje, que vai ser continuado feito online, né? Até que as autoridades sanitárias nos liberem totalmente, né, para o convívio, né? Temos também as reuniões com os alcoólicos anônimos, toda quinta-feira, tá, às 19 horas. Eles não são uma organização religiosa, eles usam o nosso espaço, e nós, que nesse dia, nesta hora, não estávamos usando, obviamente, né, damos a eles a oportunidade, porque com tipo de doenças, né, são altamente prejudiciais para o indivíduo e para a sociedade. Então, como casa espírita, como a gente pode dizer assim, né, centro religioso, não poderíamos deixar de apoiar os nossos irmãos nesse trabalho que é tão bacana, é tão bonito, tá? Agora, sem mais delongas, né, não vamos agora nos alongar demais, nem cansar vocês, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? E passar depois, logo depois, a palavra ao nosso querido irmão Paulo, para que ele dê início à sua palestra. Vamos fechar todos os nossos olhos, vamos mentalizar o Cristo, vamos orar. Eis aí, Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, os nossos agradecimentos. Mais uma vez, permite, através da tecnologia, do avanço intelectual do homem, permite que nos juntemos mais uma vez. Permita, Senhor, que teus trabalhadores, os trabalhadores da Humberto de Campos, os trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, possam, influenciando cada companheiro que esteja assistindo, dar um pouco mais de paz, um pouco mais de luz a cada lar presente. Nos dar mais força, mais confiança, mais certeza, certeza essa que essa doutrina tenta nos dar há tanto tempo. Então, para mestre amado, a tua doutrina,
para que ela possa sempre, Senhor Jesus, a promover reuniões como essa, de esclarecimento, de iluminação, amparando a todos os corações ignorantes. E em particular hoje, Senhor, por que não pedir, ampara nosso irmão Paulo, que vai nos dirigir a palavra mais diretamente, para que, inspirado do mais alto, Senhor, o que ele falar aqui possa calar fundo, possa ser aquilo que estamos nessa hora precisando ouvir, nos dando a força necessária, ampliando os nossos horizontes, nos dando mais coragem para seguir adiante, para vencer este desafio. E agora, Senhor, em teu sagrado nome, em nome do irmão maior que nesse instante nos dirige da espiritualidade, mas acima de tudo que em nome de Deus, que é Pai e Criador, que possamos dar como iniciado mais uma sexta palestra. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos irmãos. Vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Paulo, tá? Paulo, a palavra agora está contigo, que Jesus vos abençoe, tá bom? E agora eu sou um mero espectador. Vamos lá. Que em nome de Jesus nós possamos ter uma noite de estudos que seja proveitosa para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. E uma boa noite para todos os companheiros da União Espírita Humberto de Campos e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias. Bom, hoje nós vamos conversar a respeito do Livro dos Espíritos. E o ponto em questão hoje é o primeiro capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre a primeira lei moral colocada no capítulo 1, a lei divina ou natural. É um pouco longo a gente falar de um capítulo todo dessas leis no tempo que nós temos, mas vamos tentar abordar assim os tópicos principais desse ponto, dessas questões, que tratam sobre os caracteres da lei moral, da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o bem e o mal, e no finalzinho fala sobre a divisão da lei natural. Nos dias que nós estamos passando, hoje, a nossa sociedade, a humanidade inteira, é muito importante esse entendimento da lei de Deus. E nós vamos ver isso, eu vou até reproduzir aqui a primeira questão do capítulo 1, que é a 614, para nós entendermos a importância desse estudo, do entendimento desse capítulo. E, aliás, de todas as leis morais. Né? Porque na 614, Kardec pergunta o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Quer dizer, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, nada melhor do que num momento em que todos nós, sem exceção, claro, em diferentes estágios, em diferentes proporções, estamos passando por momentos difíceis, por sofrimento. Então, quando nós entendemos, e isso é muito importante, porque os Espíritos falam, e é algo bem direto, o homem só é infeliz quando se afasta da lei. Então, se nós estamos passando por um momento de infelicidade, é por quê? Porque ainda não somos espíritos que estão, vamos dizer assim, andando na linha, seguindo a lei de Deus na sua plenitude. É claro que tudo isso tem a ver com o nosso estágio de evolução. Quando nós vamos praticar plenamente a lei de Deus? Quando chegarmos à perfeição. E hoje, lembramos, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, com vias de passagem para um planeta de regenerados. Então, o processo de transição é um processo de educação, de reeducação da alma, que está vindo desde a época de Kardec. Desde a época da codificação, se nós formos ver lá a Gênese, os tempos são chegados, nova geração, tudo isso já era início desse processo de renovação. Que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, e também, infelizmente, até dentro do meio espírita, que isso seja algo assim que vai acontecer de dia para a noite. Quando isso é um processo de educação. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes,
e que estamos a caminho da perfeição. E nós estamos muito mais próximos, segundo os espíritos, da animalidade do que da angelitude. Então, esse processo é um processo educativo. Tem começo, meio e fim. Não é algo pontual. Então, por isso que esse tempo todo que nós estamos passando, faz parte. É como se nós tivéssemos um copo de água turva e nós fôssemos jogando água limpa dentro. A substituição é lenta. Por isso, as encarnações e desencarnações, que nesse período começam, nesses períodos de transição, geralmente tem assim, desencarnes em massa. Então, é aquele momento de separar o joio do trigo. Não que todo mundo que morra agora está tendo problema, mas, vamos dizer assim, a característica desse momento que nós estamos passando é exatamente aquele momento, a oportunidade final de nós continuarmos integrados nesse planeta quando ele passar para planetas regenerados. Então, é mais ou menos o que aconteceu, é o que aconteceu com exilados de Capela quando vieram para a Terra. Quem não continuar, não fizer jus a continuar no planetas regenerados, vai reencarnar em planetas em condições mais inferiores, porque ali ainda terá cenário necessário para que esses espíritos evoluam. Então, vamos lá. É importante o conhecimento da lei natural exatamente por quê? Porque se eu conhecer a lei, quanto mais eu conhecer a lei, mais eu tenho probabilidade de segui-la. Eu não posso fazer conscientemente uma coisa que eu não conheço. Então é muito importante entender a lei de Deus. Até para quê também? Para nos relacionarmos de uma maneira mais equilibrada com a divindade. Lembrando que nós, na nossa trajetória, como espíritos ainda imperfeitos, saídos lá da simplicidade e da ignorância, a nossa relação com a divindade, ela ainda é um pouco tortuosa, meio embolada. Porque a gente, mesmo no meio espírita, nós nos pegamos fazendo barganha ainda com Deus. Não, se melhorar essa situação aqui, eu prometo que eu vou Olha só, vou mais na assistência social, vou mais no trabalho de assistência social, vou me apurar mais com afinco na mediunidade. Quer dizer, ainda continuamos, trocamos os objetos e a visão, mas ainda tentamos barganhar com Deus. E o entendimento da lei, ele faz com que nós tenhamos um comportamento mais equilibrado. Por exemplo, quando se fala da lei de Deus, os espíritos colocam para nós muito claramente, a lei é eterna e imutável. E seguindo ainda o raciocínio, as leis de Deus são perfeitas, e por ser perfeita, ela não pode ser transgredida, ela não pode ser derrogada. E o que a gente trata por lei de Deus? As leis divinas. As leis divinas incluem as leis materiais, que hoje a ciência trata das leis materiais, e as leis morais, que aí geralmente é a parte religiosa que cuida disso. Mas, na verdade, ambas são leis de Deus. O âmbito do tratamento disso, o cenário em que isso se trata, que ainda é diferente, mas são ambas provenientes da mesma fonte. E nós temos que cada vez mais nos aprofundar para conhecê-las. Então, o Espiritismo, ele mostra uma coisa muito diferente do que a gente tinha antes. Por exemplo, a maioria de nós, pelo menos aqui no Brasil, nós fomos criados dentro do catolicismo. Então, tem sempre aquela... Mas as igrejas evangélicas também, se eu não me engano, a situação também é essa. Quando tem alguma coisa não explicada, não, isso é mistério divino. O Espiritismo mostra isso de uma maneira diferente. Não, é a lei natural. A visão de milagre para a doutrina espírita não é a mesma das outras religiões. Quando você fala em milagre, é algo fora da lei natural. E o sobrenatural, né? E o Espiritismo não vê isso, não vê nada sobrenatural. Se aconteceu, é porque tem cabimento na lei, ou seja, faz parte da lei natural. E outra coisa, essa visão,
que os Espíritos colocam para nós é o seguinte: eu conheço toda a lei hoje? Não. Mas posso conhecer? Pode. Quando? A proporção que for evoluindo materialmente, ou seja, intelectualmente e moralmente. Porque aí nós vamos tendo acesso, é como se nós estivéssemos olhando por um buraquinho da fechadura e depois, de repente, abre uma janela e a visão vai se ampliando. Então, quanto mais nós evoluirmos, vocês podem estar estranhando, moralmente também? Sim. Porque aí as revelações, elas são proporcionais. É aquele negócio da pérola para porco. Não vai... tem muito para vos dizer, mas vós não entendereis. Então, não vou falar agora. Então, isso veio desde Jesus. A doutrina espírita mantém a mesma linha. Então, a limitação da transmissão de conhecimento da lei não está em quem transmite, está em quem recebe, que somos nós. Então, nós temos que fazer por onde progredir intelectual e moralmente para termos mais acesso a essa lei. Então, o Espiritismo não coloca uma barreira assim, não, isso é mistério divino. Não, não é mistério, não tem mistério, a lei está aí para ser entendida. Agora, nós vamos entendendo essa lei de uma maneira crescente e proporcional ao que nós vamos conseguindo. Agora, os Espíritos falam bem claro para a gente, uma existência só não tem condição de você entender nem a lei material, ainda mais a moral. É só nós observarmos. Seguimos uma profissão. Você consegue enxergar, atingir a perfeição na profissão que você abraçou numa encarnação só? Não tem condição. Por melhor que você seja, você ainda vai ter muita coisa para aprender. E infeliz daquele que acha que já aprendeu tudo, que aí paralisa, né? Essas leis divinas, elas têm que ser olhadas de uma maneira assim, bem clara. Porque nós sabemos da pluralidade dos mundos, tanto como a pluralidade das existências, a reencarnação, a pluralidade dos mundos também faz parte do conhecimento basilar da doutrina espírita. Então, se você tem, e hoje o conhecimento que nós temos da matéria, que a própria ciência destruiu o materialismo, porque mostra que a matéria, ela hoje é num nível muito sutil. Então, aquela dificuldade que Kardec teve na época da codificação, porque ele estava falando de espírito e de matéria, coisa muito distante uma da outra. Então, a religião tratava da alma como se fosse um vaporzinho, algo assim, impalpável. Impalpável até de entendimento, não falando em termos de matéria, de segurar, não. Então, essa condição que Kardec tinha era por quê? Porque a alma não é matéria, o espírito não é matéria, e a matéria densa está aqui. Então, a própria ciência, o que fez? Ela não materializou o espírito, ao contrário, ela sutilizou a matéria. Então, a distância entre o espírito e a matéria diminuiu por conta da própria ciência. Então, o espírito atua sobre a matéria exatamente porque a constituição da matéria não está tão distante assim, ela se sutilizou e está muito próxima do espírito, por isso que ele tem afinidade em atuar. Então, quando nós olhamos a matéria, toda a matéria que existe no universo, é derivada de fluido cósmico universal, a matéria mais simples que tem, a matéria primitiva. E entre essa matéria primitiva e a matéria densa, existe uma infinidade de estruturas materiais, em vários mundos, com diversas estruturas, níveis de frequência vibratória diferentes desse material, dessa matéria. Então, o que acontece? As leis são as mesmas? Sim, mas com aspectos diferentes. Porque nós trabalhamos muito com o que nós, claro, com o que nós observamos. Então, a matéria é densa. Aos poucos, nós estamos descobrindo que essa lei ela é a mesma base, mas tem as diferenças por conta da característica de cada frequência vibratória. Então, hoje, a ciência já sabe que tem essa matéria primitiva. Pode não detectar, mas já sabe que existe e está buscando isso. Então, é muito importante esse entendimento, porque nós sabemos que nós vamos conhecer na mesma proporção que vamos evoluindo. Isso aí seria assim, um resumo desses caracteres da lei divina. Agora, tem que se entender que ela é imutável, que ela não pode ser derrogada. Por quê? É uma característica da lei, senão ela não seria perfeita. Se ela pudesse ser derrogada ou assim necessitasse ser derrogada, ela não seria uma lei perfeita. E aí você tem que partir desse conceito básico.
Senão Deus não seria Deus, porque não seria perfeito. Uma das características de Deus é a perfeição. E nós conhecemos Deus na sua plenitude? Também não. Nós conhecemos, como nós analisamos, a doutrina espírita apresenta Deus para a gente pelas características. Pela característica dele, pelos seus atributos. E um deles é a perfeição. E podemos dizer, perfeição em tudo. Então, conhecer essa lei é fundamental para que nós tenhamos um comportamento adequado para buscar exatamente o que nós mais queremos, que é a felicidade. Se os espíritos falam que nós só somos infelizes se nos afastamos da lei, então vamos seguir a lei. E para seguir, vamos entendê-la. Então, a imutabilidade e a perfeição da lei já é algo que a gente tem que partir do princípio e não esquecer isso. Bom, tem aquele negócio de mistério que nós já falamos? Não, não tem. Todo mundo pode conhecer, é um livro aberto. É só querer. Então, Leon Denis fala também, como é que a gente vai conhecer Deus? Como é que a gente vai conhecer a lei? Olha a natureza. É uma delas. Não é? Todos podem ter acesso a isso, mas nem todos compreendem. E uma das causas, além da limitação da nossa inteligência e moralidade, é o egoísmo e o orgulho. Quer dizer, mas nesse caso o orgulho, que faz com que nós achemos que não existe nada fora do nosso nível de conhecimento, do nosso limite. Então isso ainda perturba muito e a gente fica meio assim. Aí o pessoal fala assim, mas nós não reencarnamos várias vezes, não vamos no plano espiritual, a gente não sabe que já morreu várias vezes, por que a pessoa não acredita em reencarnação? Que é o esquecimento do passado. Então, quando a gente encarna, a gente perde, tem o esquecimento do passado, e a gente vai trabalhar com a memória atual, que é exatamente da formação que a gente vai ter. Aí o conhecimento, a gente perde? Não. Ela fica intuitivamente presente ali na nossa vida. E aí entra uma coisa aqui que a gente vai parar para pensar. Na questão 621, os espíritos Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. E a gente repete isso mecanicamente, sem pensar muito na consequência disso. Na consciência. Vamos pegar também a questão, a subpergunta A, para a gente já ver também. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Porque revelar é você tirar o véu, descobrir, mostrar para o outro. E os espíritos respondem o seguinte, o homem tinha esquecido e desprezado a lei, então Deus quis que ela fosse relembrada. E aí, pela lógica, pelo raciocínio que a doutrina espírita nos impõe, a gente vê que a palavra não é bem essa, escrever, não. E a primeira pergunta, você vai, está escrita na consciência, tá? Quem escreveu e em que momento? Primeiro ponto. Olha a incoerência. O espírito retrograda? Não. Então, se ele já a conhecesse, se a lei já estivesse lá, ele não poderia esquecer. Porque senão ele não teria assumido. Porque está na consciência quer dizer outra coisa. É em potencial. Por quê? Porque é o espírito que constrói isso. Aí nós vamos pedir ajuda a André Luiz. No Evolução em Dois Mundos. Nós não fomos criados simples e ignorantes? O que quer dizer simples e ignorante? Se ele já tivesse a lei de Deus na consciência, não seria mais simples. Então, e como é que o homem vai evoluindo? Através da experiência. Então, André Luiz mostra para nós, em Evolução em Dois Mundos, exatamente o caminho do espírito na conquista das coisas. Da palavra, do pensamento. E, inclusive, a lei. André Luiz coloca para nós que o homem primitivo ele começa a desenvolver a moralidade exatamente na experimentação. Que ele começa com o advento da família, dos entes queridos, de desenvolver aquele carinho e de querer o melhor para os seus. Quer dizer, quando aparece a família, já é um salto para o progresso do homem. Que aí ele começa a pensar um pouco fora dele, mas ainda para os dele, de maneira diferente de egoísmo. Jamais socializada, vamos dizer assim. Então ele começa a querer buscar as coisas para os dele.
Então ele começa a olhar, vou tirar dele para trazer para os meus, do outro. Mas ele começa a pensar, mas peraí, o outro também pode fazer isso comigo. Então aí, André Luiz começa a falar que começou o relacionamento e as leis humanas daí. Porque começa a se pensar, a se ter um critério, ter ali uma regra de proceder um com o outro. Pô, eu posso tirar dele, mas ele pode tirar de mim também, então é melhor conviver. Então, essa lei, o aprendizado do homem, da lei humana e da lei de Deus, ela foi construída por nós mesmos, porque nós mesmos que escrevemos essa lei pelas nossas experiências. Deus permite isso tudo. Quer dizer, quando diz está lá, está em potencial, da mesma maneira que uma semente vai dar numa árvore imensa. Então está em potencial ali. E então a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque até no decorrer das questões seguintes, pergunta se teve homens com missão de revelar a lei. Sim, teve. Vieram para vir espíritos superiores que vinham aqui para trazer para a humanidade essas notícias, fazer a humanidade progredir. Então, não é bem aí, né? Os que pretendem instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes e não os têm frequentemente desviado através de falsos princípios? Olha essa pergunta. Aí falou aqueles que não eram inspirados por Deus. Então, tem certas coisas que você vai olhar e é algo, quando ele fala dos profetas, esses sim que trazem a palavra da lei, você mede como? Mede pela conciliação entre o que ele fala e o que ele faz, em termos da lei. E aí vem a célebre pergunta 625, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a gente, que passou aqui pela Terra? Na edição lá do Leon Denis, a resposta é assim, ó, vede Jesus. Ou seja, o modelo é esse aqui. Jesus é o tipo de perfeição que a gente pode entender porque passou por aqui. E depois, estudando Jesus, a gente vê que Jesus é muito maior do que aqueles 3 anos de pregação. E Jesus é o governador do planeta. Informações a caminho da luz pelo nosso querido Emmanuel, falando que exatamente quando desprendeu do Sol aquela massa em ignição, com o planeta Terra, Jesus e os seus prepostos, espíritos perfeitos, igual a ele, ficaram responsáveis por construir o cenário da Terra. Tipo assim, ó, vai que é tua, segura aí, é contigo mesmo. E esses espíritos, liderados por Jesus, foram construindo o cenário do nosso planeta como uma educandade de almas. Então, esse é o ponto. O governador do planeta estava junto de nós desde aquela época, do início do planeta. E para completar esse negócio todo, veio e reencarna aqui, para ratificar a irmandade dele, assumindo um corpo igual ao nosso. Então, isso é muito legal, muito interessante, e é muito assim confortante, reconfortante para nós. Porque esse espírito, e é um co-criador em plano maior, porque criador primário só Deus, você vê o tamanho desse espírito. E que veio aqui e mostrou só parte do que ele é para nós. E uma outra coisa interessante, que na questão 626, que Kardec pergunta se essas leis naturais só foram reveladas aos homens por Jesus. Não, e os Espíritos falam que antes de Jesus houve outros. E outra coisa que ele fala aqui, interessante, ó, estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las. Então, olha só, olha aquela abrangência, voltamos lá no negócio que está escrito na consciência. É mesmo isso aí. Está ali para todo mundo observar. Mas não naquele sentido, como ela está dentro de todo mundo. Não, nós temos potencial para entender, para ir descobrindo pelas próprias experiências reencarnatórias. Né? Um outro questionamento que o pessoal fala, e que é tratado nesse capítulo aqui também, é o seguinte. Bom, Jesus é o grande transmissor da lei de Deus. Veio falando que não veio derrogar a lei, que eu e o Pai somos um. Isso para mostrar a união de pensamento, a comunhão de pensamento.
Tipo, eu falo o que Deus fala. Eu vivencio o que a lei manda. Então, esse espírito, quando traz para nós todos os exemplos, como é que você fala assim? Então por que veio a terceira revelação? Que a gente considera Moisés, Jesus e o Espiritismo. Por que eu tenho que escutar os Espíritos se Jesus já trouxe tudo? Primeiro que Jesus não trouxe tudo. Ele mesmo fala, tenho muito para vos dizer, mas agora não entendereis. Enviarei o Consolador prometido. Tipo, não dá agora. Não dá para falar. E o Espiritismo também, não foi dito tudo. Os Espíritos falaram em diversos momentos para Kardec, não dá para vocês entenderem isso, não. Entende por enquanto por aqui, porque não vai dar para te falar agora. Você ainda não tem conhecimento suficiente para isso. Deus mesmo, assim, nós temos capacidade de entender, não, falta de sentido. Não tem como a gente perceber Deus na sua plenitude. Isso aí é algo que não cabe. Não é? Um outro ponto que esse capítulo toca é falar do bem e do mal. Quer dizer, muita gente alega a ignorância por conta de, não, eu faço mal por ignorância. Tem sentido isso? Tem, dependendo do mal que você queira se referir. É claro que, raciocinando ao contrário, é bem mais fácil. Tipo, quanto mais eu sei, mais responsável sou pelo mal que eu faço. Porque eu conheço a lei, tenho entendimento, tenho condições de ter uma visão melhor disso. Então, se eu faço mal tendo essa informação, eu tenho mais culpa no cartório. Ao contrário, é o seguinte, quando alega ignorância, é claro, vamos até fazer para facilitar, vamos lá no extremo, no mundo animal. Antes do reino nominal, no reino animal, o animal ele não sofre moralmente. Por quê? Porque ele não tem consciência de si mesmo. Não tem pensamento contínuo ainda, tem rasgos só, não tem consciência de Deus nem de si mesmo. Então, ele não pode, ele não paga, ele não sofre moralmente, por atos morais ele não sofre. Mas o animal sofre? Sofre pelas contingências da vida material. Mas ele não tem responsabilidade. Por exemplo, me mordeu, ele não vai ter responsabilidade. Na outra encarnação ele vai ser mordido. Não. É instinto. O homem não. O homem, a partir do momento que começa a ter pensamento contínuo, começa a ter conhecimento de si mesmo, aí vai crescendo pelas experiências, vai tomando conhecimento da lei. Mas uma coisa é comum a todos: a dor dói. Então, se eu sinto, quando você me agride fisicamente, que eu sinto a dor, eu não posso mais alegar ignorância para te fazer sofrer, pelo menos assim, materialmente. Então, é uma condição que a doutrina espírita coloca, e muita gente esquece disso, na condição da vida material, encarna e esquece disso. É espírita e esquece disso. Por quê? Porque, é claro, quando a gente reencarna, nós temos várias posições, vários cenários que a gente reencarna assumindo vários papéis. Cada encarnação vai ter um aprendizado. Exatamente um cenário, uma programação reencarnatória, que ela é exatamente para atender o quê? A minha necessidade de progresso. O que eu preciso trabalhar? Você precisa trabalhar a humildade. Então, meu amigo, você vai estar numa posição lá em que você vai ter que exercitar isso. Você não vai ter uma posição social muito alta, você não vai ter muito dinheiro, você vai ter uma condição ali que você tem que exercitar a humildade. Por aí vai. Pode ser o contrário também, você tem que exercitar, administrar esses bens. Aí você vai vir com dinheiro e vai ter que comprovar que não sai da linha mesmo com aquela tentação. Por isso que os espíritos falam que é uma prova mais difícil que a pobreza. E a gente, com a cara de pau danada, fala assim, mas tudo bem, se eu sofro de uma maneira ou de outra, eu prefiro sofrer com dinheiro do que sofrer duro. Mas a cobrança é muito parecida lá com as parábolas dos talentos. Né? Quem muito deu, muito vai ser pedido. Então é nesse sentido. Mas quando você fala do bem e do mal, o negócio já fica mais
Nas coisas mais complexas, algumas pessoas não têm a visão, não têm o entendimento, não têm a percepção de aquilo ali é um mal. Tudo bem. Mas, partindo do básico, já não pode se alegar ignorância nessa agressãozinha. Se você espeta o outro, se você já foi espetado alguma vez, sabe que dói, você tem plena consciência de você espetar o outro, ele vai sentir. Então, por isso que nós vamos assumindo a responsabilidade a partir do momento em que nós temos essas experiências. Tive a experiência, já não posso alegar mais ignorância. Os espíritos já falam para nós, ó, se você entrou dentro de uma casa espírita, escutou uma palestra lá, já teve consciência da imortalidade da alma, da reencarnação, já tem uma parcela de compromisso ali, já não pode alegar uma total ignorância. Então, é nesse sentido que nós temos que perceber como isso ocorre. E quando fala do bem ou do mal, às vezes a gente se atrapalha nisso. Quando fala assim, não faço mal para ninguém. Tudo bem, mas os espíritos falam assim, tudo bem, mas faz o bem. Por quê? Porque não é a negativa de um vício, é o positivo de uma virtude. Então tem que fazer o bem. Porque para não fazer o mal, o raciocínio da doutrina espírita é muito tranquilo de se entender. É difícil de fazer, mas de entender. A primeira etapa a gente passa bem, que é tomar conhecimento, entender aquilo ali. Agora, colocar em prática, botar para fora isso em maneira de ação, essa é a parte complicada. Por isso que a gente está aí patinando. E os espíritos falam para nós que nós somos espíritos rebeldes à lei. Exatamente por isso que sofremos. Então, quando se fala assim no bem e no mal, os espíritos falam para nós, olha, todos nós, somos responsáveis pelo mal que fazemos, pelo mal que ocorreu, pelo bem que não fizemos e pelo bem que não fizemos. Quer dizer, pelo mal que nós não podíamos evitar. Quer dizer, estamos cercados por tudo quanto é lado. Nós temos que nos entender sobre isso. Tem uma situação que os espíritos colocam que é muito... a gente tem tendência, quando responder de primeira, assim, responder errado. Ele bota uma situação, ó, duas pessoas. Uma é pobre e outra é rica. Passam diante de uma situação de sofrimento. Quem é mais culpado por não atender aquela situação? O rico ou o pobre? Assim, o pobre, porque não tem condição. Tem tendência a fazer isso. Isso não, o rico. O pobre tem mais responsabilidade. Por quê? Porque ele já sentiu aquilo na pele. O rico pode não ter noção do tamanho daquele sofrimento, mas o pobre tem. Por quê? Porque está passando por aquilo. Então, é mais ou menos por aí, para mostrar o que? A responsabilidade ela é proporcional ao conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem. Não é? Então, os espíritos trazem para nós alguns conhecimentos que são muito importantes nesses estudos. Quando Kardec pergunta qual a definição se pode dar da moral, fala assim, a moral é a regra do bem proceder. Então, isso é bem... E isso, para quê? Para a gente distinguir o bem do mal. Então, mais adiante, ele falou, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei, o mal é tudo aquilo que não está de acordo com a lei. Tá? Pão, pão, queijo, queijo. O que afasta da lei é mal. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que entender isso e pensar. Se eu estou agindo de acordo com a lei, eu estou fazendo bem. Se eu estou fazendo alguma coisa que está infringindo a lei de Deus, é um mal. Não interessa o nível que seja, mas é um mal. Por quê? Porque não está de acordo com a lei. E aí começa a nossa briga de terceirização, né? Na 631, Kardec pergunta, o homem tem meios de distinguir por si só o que é o bem e do mal? E os espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus deu inteligência para discernir um do outro. Quer dizer, não temos desculpa. Não temos desculpa. A gente pode errar ou escolher? Pode. Pode.
Mas tem uma medida que Jesus passou para nós e que é infalível. Está em dúvida? Se coloca no lugar do outro. Se gostaria que alguém fizesse isso contigo? Não, então não faz com o outro. Então isso é uma medida. E é uma medida prática que a gente tem como discernir. Essa regra é a regra mais tranquila que a gente pode ter. Então, o que ocorre é que nós, na maioria das vezes, a gente quer terceirizar a culpa do mal que está ocorrendo, tanto conosco quanto com os outros. Então, é que antigamente a gente falava que era o demônio, né? O demônio atentou. E por incrível que pareça, hoje a gente vê muitos casos que as pessoas falam: ah, não, eu estava possuído, estava assim, eu estava assado. Então, a doutrina espírita também é muito lógica nisso. Pô, tudo bem. Quem não tem responsabilidade? Quem está fora de si. Fora de si por uma questão de impedimento. Por exemplo, quem reencarna com uma obstrução, que não tem condição de raciocinar e tal. Esse está isento. Mas quando você fala assim, o fulano, então, se eu enchi a cara, fiquei fora de mim, fiz um monte de besteira. Estou isento? O espírito falou, não. Mas eu estou inconsciente. Não, mas quando tu começou a beber, tu estava consciente. Ou quando tu começou a fazer alguma coisa que começasse a perder a noção, tu estava sóbrio. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas tem influência do plano espiritual? Tem, o espiritismo aceita isso. Antigamente a gente falava que é o demônio, hoje a gente terceiriza para o obsessor. Mas é o obsessor? Mas pô, ele atua só quando? Ele te obriga? Não. Ele atua quando tem afinidade, ou seja, quando eu tenho um ponto de contato e permito que esses espíritos me influenciem. Então é isso, tipo assim, constatação, é fato isso. Os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que vós imaginais. Em geral, são eles que os dirigem. Mas então eu não posso impedir? Pode. Como? Sintonia. Mudando o canal do rádio. Está todo mundo transmitindo aí, mas eu só pego na frequência que eu absorver. Como a gente não é flor que se cheire, a gente tem muito ponto de contato com a espiritualidade inferior que está aí em torno de nós. Não consegue se desprender aqui da Terra. Está ali na psicosfera terrestre, porque não consegue. Densidade perispiritual muito alta por causa dos pensamentos muito materializados, porque ainda quer viver a vida material e não consegue desprender da Terra. Não consegue ir para as colônias espirituais, nem carregados. Por isso a importância dos trabalhos de atendimento a desencarnados, onde a gente vai lá e mostra para o indivíduo que ele está desencarnado, olha, aconteceu isso, né? Para quê? Para facilitar o desprendimento dele daqui da nossa vidinha. E nós somos responsáveis por retê-los aqui. Ainda tem isso. E ainda o culpamos pelo mal que acontece com a gente. Quando a doutrina espírita mostra para nós que é lei de ação e reação. Se alguém fosse o culpado da minha infelicidade, seria injustiça da lei. Eu vou sofrer se eu não tiver sem ter culpa no cartório, vamos dizer assim. Não, se eu estou recolhendo, vamos dizer assim, colhendo o que eu plantei. Então nós temos que começar a observar isso. E às vezes também a gente coloca desculpa assim, não, eu estou numa condição desfavorável. Nós falamos vários cenários que a gente reencarna. Então, quem está numa região difícil, por exemplo, uma comunidade, onde ele pode ter contatos com o tráfico de drogas, com a pobreza, com a dificuldade, com tudo aquilo ali. Pode? Sim. Há uma influência? Sim. Mas é irresistível? Não. A prova é que aí também é vamos dizer assim, um raciocínio errado que as pessoas fazem, assim, passa a régua por cima, mas não. Quem está na comunidade é todo mundo bandido. Não é, muito pelo contrário. Nós observamos isso muito mais em pessoas com condições sociais melhores do que aquelas ali. A maioria é trabalhador, a maioria é honesto. E aí você vê a diferença, né? E também a responsabilidade.
E os espíritos falam, olha, o mau pensamento, as coisas ruins podem acontecer? Pode te assaltar. Pode chegar um mau pensamento? Pode, mas não pode fazer ninho, não pode pousar e fazer ninho. E isso é um exercício do homem rechaçar as más influências. Então, nós estamos reencarnados exatamente para isso, para treinar essa libertação dessas influências. E aí, eu não posso ficar culpando eternamente o outro pelo mal que eu sofro. Então, tem aquilo, bom, mas o bem e o mal estão por aí. Como é que isso é dividido? Os espíritos respondem. Kardec pergunta na 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E os espíritos respondem o seguinte, a lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Não pode fazer confusão com isso. Ah, mas nessa condição, assim, não, o bem continua sendo bem, o mal continua sendo mal. Agora, tem atenuantes e agravantes, isso vai depender da condição, muda o grau de responsabilidade. Porque você vê, tu não pode dar o mesmo peso para uma ação feita por um selvagem e feita por um homem civilizado, um homem com estrutura, com condição social, com instrução, com cultura. Não quer dizer que, quando ele tenha isso, ele seja melhor do que o outro. Mas, teoricamente, sim. Então, ele vai ser cobrado por isso. Agora, é claro que nós estamos falando aqui o selvagem mesmo. Porque hoje tu também vê, já não tem. Vamos lembrar Emmanuel lá no Consolador. Naquela época do Consolador, Emmanuel falava, tinha grupos que ainda não tinham contato com a civilização. Isso quer dizer selvagem mesmo. Agora, o pessoal o povo indígena hoje, a maioria já não é mais selvagem. Não estamos falando aqui condição de reivindicação, isso, aquilo, outro, não. Estamos falando da condição, não é mais a condição de selvagem. Condição de selvagem é o quê? O fulano que não tem acesso a nada, não tem acesso com a civilização, vive ali como na era primitiva. Isso olhando o espírito. O espírito como lá galgando os degraus da evolução. Então, ele não pode se imputar a esse espírito que tem essa condição a mesma responsabilidade que uma pessoa com acesso a essas coisas todas pode ter. Por exemplo, isso é distante um pouco, mas a gente já tem isso, ainda tem em alguns lugares. Então você vê o exemplo que ele dá, você vai, selvagem que se alimenta do outro, cede seu instinto e se nutre da carne humana, ele assim, ele é culpado? Aí você, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. E uma outra coisa, tivemos exemplos, alguns, aí já não tem mais noção de quanto tempo isso foi atrás. É um caso, virou filme, pessoal que estava nos Andes, e eles, para sobreviverem, comeram carne humana do pessoal que morreu. É você fazer, é circunstância. É uma prova, passaram por uma prova, uma expiação ali, passaram. Mas tu não pode dar esse mesmo peso a uma pessoa que faz isso sem necessidade nenhuma. Então, isso é algo a se levar em consideração, né? E esse negócio da terceirização é porque a gente acha que o mal ele parece que predomina, que ele é consequência de algumas coisas assim bem, vamos dizer assim, como se fosse determinismo. E ele não, ele é consequência da falta do bem, não é? E, por exemplo, quando se fala muito da lei de destruição, que também vai ser estudada mais lá na frente, não é? Que ocorre e que a gente vê, em várias situações ocorrendo aí nas catástrofes, tanto causadas pelo ser humano quanto pela própria natureza. Então, quando isso ocorre, até a destruição do semelhante,
Isso é um mal? É. Mas, às vezes, quando você vai evoluindo, a necessidade, por exemplo, numa guerra, numa destruição em massa, consciente, causada por uma necessidade momentânea ali. Mas o que caracteriza a civilização é exatamente isso, é o afastamento desse estado de barbárie. Então, aquilo ali não se justifica mais, não se tem mais a desculpa para fazer aquilo ali. Então, é o progresso, é o homem atendendo à lei de progresso. Esse mal ele já não é mais feito assim com tanta frequência. Então, os culpados são aqueles que praticam o mal com consciência que estão fazendo mal. Porque aí também tem que discernir, a gente não pode. Como é que a gente vai falar isso? Ficar achando assim, não, o mal é ausência de bem, ele ainda não sabe. Não, tem gente que sabe e faz conscientemente. São escolhas do espírito, são desvios da lei, ato falho, vamos dizer assim. Mas esses espíritos sabem realmente que estão fazendo mal e se comprazem naquilo ali. Né? Então, tem que fazer, nós temos que brigar para quê? Além de se desvencilhar da vontade de fazer o mal, porque também tem isso, às vezes vem aquele pensamento, pô, estou doido para fazer isso. Por isso que, às vezes, a limitação do cenário da encarnação ele é propício para isso. É um freio. Porque, às vezes, eu quero fazer aquela besteira, mas minha condição não permite. Tu imagina, aquele que tem condições financeiras, sociais e tal, ele, às vezes, vem esse impulso que vem lá porque não tem condição, aquele que não tem condição não fala porque não pode, mas ele tem e cede. Então, a tentação é muito maior para aquele que tem possibilidade de fazer, né? Então, como os espíritos falam, assim, basta só não fazer o mal? Não. Para não fazer o mal é só ficar quietinho no canto e não fazer nada. Igual aquele gato sem vergonha que é o Garfield, né? Que tem um negócio muito interessante que ele fala. Né? Ele se encosta lá e fala assim, quando vem uma vontade de trabalhar, eu fico quietinho, me encosto ali no canto e deixo a vontade passar. Aquele gato preguiçoso, ele faz isso. É mais ou menos por aí. Não basta você tem que ter uma atitude positiva. Porque se você ficar quietinho ali, não vai fazer mal a ninguém, mas também não vai fazer bem. Quer dizer, você sai da sociedade. Por que a lei de sociedade ela é uma das leis naturais e também vai ser estudada nessa parte terceira, exatamente porque se você não conviver com o outro, você não exercita várias coisas. Então, o limite é esse. Você tem que aprender, nós temos que aprender que o meu direito termina com o começo do outro. E olha a lambança que a gente vê generalizada hoje. Ninguém respeita, ninguém quer respeitar o direito do outro. Quer dizer, eu posso discordar de você sempre, você não pode discordar de mim nunca. Quer dizer, não tem direitos iguais nisso. Quer dizer, o meu pensamento vale, o teu não, e por aí vai. A falta de respeito total, a falta de educação, você já não vê mais isso, o respeito, você tem limite, isso começa onde? Começa no lar. Esse é o grande fator que nós temos que buscar, a educação moral. Aquela que Kardec fala, que é a arte de mudar, de formar os caracteres, de dar um sentido àquela posição moral do indivíduo. É transformar o indivíduo, é mudar os caracteres, é a reforma íntima. E é isso que a gente vai aprender, a fazer o bem assim. Não adianta. Mas o começo é exatamente isso. Mas ainda penso no mal. Penso, mas já não faço. É um sinal de progresso? É um sinal de progresso em relação a pensar em fazer o mal e fazer. Esse que está pensando em fazer e não faz, já está em via de progresso. Mas aquele que não faz e não pensa, já tem o progresso adquirido nesse impulso. Então você vê que é um esforço. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você quer falar, mas não consigo fazer o bem. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que fazer o bem é o bem material. Aquele negócio, caridade, eu só não posso fazer porque eu não tenho dinheiro.
Os espíritos trazem de uma maneira assim, bem clara. Não, mas peraí, tu está falando da caridade moral, mas caridade é muito maior que isso. Fazer o bem é muito maior do que você dar alguma coisa para alguém. É dar-se para alguém. É calar para o mais ignorante falar. É você perdoar, é você ser compreensivo com o outro. Tudo isso é a chamada caridade moral. E fazer o bem, mesmo o material, olha só, ninguém está impedido de fazer. Porque eu não tenho nada para dar, mas eu tenho, assim, nada material para dar no sentido de dinheiro, de donativo, de roupa, de não sei o que, não sei o que lá, mas eu posso dar o meu tempo. Vai numa instituição que faz trabalho social e doa seu tempo para aquilo ali. Doa seu tempo para ajudar o outro de qualquer maneira. Então, porque senão, olha só, não seria justo. Não seria justo. Por quê? Porque só aqueles que tivessem bens materiais que poderiam fazer a caridade. E também tem um outro aspecto, a proporcionalidade do bem que se faz. Né? O bem ele não tem limite de se fazer o bem. E por isso, há graus diferentes de méritos. Vamos lembrar um negócio, o bem ele é bom até quando você faz sem querer fazer o bem. André Luiz, lembra de André Luiz? André Luiz ele conta isso nosso lá. Ele já estava no plano espiritual há um tempo, e aí ele encontra uma pessoa que foi agradecer a ele, reconheceu ele no plano espiritual. Ele não lembrava quem era a pessoa. E a senhora foi lá falar que ele ajudou o marido dela, que ele atendeu numa consulta, ele nem lembrava. E eu não lembro qual era o espírito que estava com ele, que falou, André, tu vê como é importante isso. Você fez sem nem saber, tu fez até para se livrar da pessoa. Mas olha, o agradecimento dela foi a única pessoa que pensou bem para você. Então, mesmo ele não fazendo por querer, o bem que ele fez para outra pessoa valeu para outra pessoa, e a outra pessoa ficou agradecida. Então, aquele negócio, o hipócrita de hoje é o homem bom de amanhã, falava o professor José Jorge isso. Sempre lembro dessa questão dele falando isso. Então, aquele negócio, o hipócrita de hoje é o homem de bem de amanhã. Então, é aquele igual o cancioneiro popular fala, né? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Quer dizer, o cara não quer nem saber, ele não está pensando no bem que ele está fazendo para o outro, falando no bem que ele está usufruindo. Mas isso é um treinamento para ser bom. É um treinamento em relação a praticar o bem, a cumprir a lei de Deus. Né? Então, é relativo, o bem é relativo. Tem os prós e os contras. Vamos pensar no óbolo da viúva. Todo mundo deitava a sua doação lá, fazendo um monte de barulho, várias moedas, e a viúva foi lá, botou uma moedinha. Jesus foi lá, deu muito mais do que os outros. Por quê? Porque deu do que faltava a ela, não deu do excesso. Então, isso é a relatividade do bem. Então, e a última parte desse capítulo, para a gente fechar, fala da divisão natural da lei de Deus. E aí é exatamente o que o Kardec fez aqui. Dividiu a lei natural, ele fala dos 10 mandamentos, que seria uma base, mas na realidade é uma questão didática e é exatamente o que Kardec vai fazer. E no capítulo 2, se tiver a sequência aí, vai começar a estudar a lei de adoração e por aí vai. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de destruição e por aí vai todas as leis. Que Kardec colocou isso exatamente para quê? Para ter uma divisão didática que a gente pudesse entender. Mas, na realidade, a lei de Deus é única, imutável e perfeita. Que nós possamos continuar perseverando no estudo da doutrina espírita, não para se falar que eu conheço a doutrina espírita. Não, o objetivo é conhecer, para entender e para depois devolver isso como ação. Quer dizer, interiorizar todo esse conhecimento, fazer ficar no sangue, como ele diz. Está no sangue. Para depois isso sair cada vez mais naturalmente como a prática da lei.
É claro que a gente vai lembrar. Isso no início é treinamento, meu amigo. Não tem jeito. É transpiração. É exercício, é igual atleta. Tem que treinar para atingir aquele nível. Porque isso só vai acontecer naturalmente pelo exercício. Todas as pessoas que nós observamos que já atingiram esse nível, por quê? Porque começaram em encarnações passadas, já treinando, treinando, e hoje fazem naturalmente. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos continuar perseverando dentro da doutrina espírita, com a certeza que estamos amparados por essa lei, que o mundo não está desgovernado, muito pelo contrário, nós temos nosso governador, que é o nosso irmão maior, o querido Jesus, mestre, e que mesmo nas situações difíceis, como essa que nós estamos passando hoje, se Deus quiser, já estamos saindo, né? Já estamos mais próximos da saída do que da entrada, se isso fosse um túnel, para nós voltarmos ao nosso normal, que nunca vai voltar a ser o mesmo, porque sempre tem uma carga de aprendizado muito grande dentro dessas situações, que nós possamos aproveitá-las da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos continuar abençoados aí pelos espíritos amigos, pelos diretores do trabalho e pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite. Agradecemos ao Paulo mais uma vez, tá? Eu sei que ele está cansado, está vendo o seu trabalho agora, né? Mesmo sendo homework, né? Estou vindo, não. Estou no meu lugar de trabalho ainda. Ainda que eu estou trabalhando daqui, dessa mesma cadeirinha aqui. Mas esse trabalho é muito mais gratificante. Esse de agora é muito mais gratificante. Tira o peso todinho do outro. Dá aquela lavada, né? Lavada, isso. É mudar o canal, mudar a sintonia, exatamente. Mas agradecemos, ficamos muito contentes. Parabéns, obviamente, para o Paulo. Agradeço que ele continue nessa labuta, que ele continue insistindo, porque cada dia que passa, que nós servimos ao mestre, mesmo pequeno, mesmo ainda sendo aquele pontinho, aquela vírgula, né? Num texto grande, uma vírgula faz muita diferença. E que a gente possa continuar fazendo essa diferença, que o nosso irmão Paulo possa continuar fazendo essa diferença, né? Na vida dele, dos seus familiares, de todos nós. E pode ter certeza, Paulo, quando puder, a gente vai contar contigo de novo. Com certeza. Estou à disposição, é um prazer. Tá, vamos então, meus queridos, vamos encerrar, vamos ficar por aqui, tá? Vamos, como é de costume, pedir então ao nosso irmão Paulo Nagai para fazer a peça de encerramento, para a gente explorar ele até o fim, né? Pois não, prazer. Fluidos dele. Então vamos lá. Então vamos lá. Então convidamos a todos para elevar nossos pensamentos e corações a Jesus. Primeiro, para agradecer a oportunidade do trabalho e do estudo. Depois também, Senhor, pedir que fique conosco, que nos acompanhe, que os amigos espirituais da casa e de cada um de nós possam nos abençoar com o seu amparo, que nós temos certeza que nós temos esse amparo, mas que nós possamos, cada um de nós, perceber esse amparo dentro de nós para nos dar confiança, para que nós prossigamos no nosso dia a dia, cumprindo nossos compromissos, no caminho de progresso que o Espiritismo tanto nos convida. Esteja conosco, Senhor, nos proteja hoje, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem com o que quiser. Está aí o nosso endereço. E o Paulo está sempre lá no Leão Denis, tá? Sem perturbar muito ele, podem ir lá à vontade, lá que eu tenho certeza que vai receber vocês muito bem, dentro do tempo que ele dispõe. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Jesus vos abençoe. Bom descanso para vocês, tá, Paulo? Com a sua família também, muita paz, feliz Natal.